vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso curso de YouTube Ads e eu vou estar mostrando e falando com vocês sobre os tipos de segmentações no YouTube. O que eu acredito ser a melhor opção para um iniciante e para quem já está mais avançado, com um negócio mais escalado, qual seria a melhor opção, o que fazer, como eu segmentaria, tudo nesse vídeo. Bora para a tela. Então vamos lá, a gente está aqui nessa área de funil de vendas no YouTube Ads, que a gente falou sobre... eu te expliquei sobre o funil de vendas especificamente aqui dentro do YouTube, como é que funciona, enfim, toda essa questão. Agora eu vou falar com vocês sobre os tipos de segmentação no YouTube. E tem um detalhe, o que você precisa saber já de cara, tá? Como é que funciona o YouTube, as campanhas no YouTube, as campanhas no Google Ads. Você tem uma campanha, você tem um grupo de anúncios e você tem o anúncio em si, né? Funciona basicamente como qualquer outra rede, como se fossem as campanhas, por exemplo, do Facebook. Tem a campanha, conjunto de anúncios e anúncios. Aqui a gente tem grupos de anúncio e anúncios em seguida, né? Então a gente tem a campanha, grupo de anúncio e anúncio. Ok? A gente vai estar falando aqui sobre o tipo de segmentação no grupo de anúncios ali, tá? No conjunto de anúncios ali, tá? No meio da campanha é onde você segmenta ali, você escolhe qual é o público. E de cara, você precisa entender que nós temos hoje para vídeos dois tipos de anúncios, dois tipos de segmentação de anúncios, tá? A gente tem a segmentação de conteúdo e a gente tem a segmentação de público-alvo, tá? Hoje, segmentação de conteúdo, você tem canais, tópicos, palavras-chave e dispositivos. Você pode estar segmentando, escolhendo ali para atingir, certo? Em segmentação de público-alvo, certo? A gente tem aqui grupos demográficos, informações demográficas detalhadas, interesses, segmentos dos seus dados, né? Segmentação dos seus dados ali, né? Por exemplo, você tem pessoas que assistiram teus vídeos, ou você tem pessoas que foram visitar o teu blog, o teu site, o site do teu produto, a página de vendas do teu produto, enfim. Essas pessoas todas ficam armazenadas ali para você poder atingi-las novamente, se for o teu caso, e se você tiver instalado todas as tags, o pixel direitinho ali, né? Tem também a segmentação por lista de clientes e tem também a segmentação semelhante, né? Semelhantes, por exemplo, às pessoas que você já atingiu em algum lugar, ao site tal, enfim. Depois, inclusive, eu vou trazer um vídeo específico sobre públicos semelhantes para a gente estar atingindo e usando no próprio YouTube Ads, que é impressionante. Dá para a gente usar, por exemplo, a informação de alguns sites que o próprio Google tem, né, do público-alvo que a gente quer atingir, e ele vai trazer pessoas muito semelhantes àquelas que visitam aquele site, por exemplo. E aí tu atinge um público muito segmentado, muito bom para estar fazendo tua oferta ali, né? Porque, querendo ou não, você precisa saber que a gente precisa estar no momento certo, na hora certa, para atingir a pessoa certa. Então, assim, se eu fosse, por exemplo, hoje, começar a anunciar no YouTube Ads algum produto, alguma coisa do tipo, por onde que eu começo? Canais. Sempre começo por canais. Fazendo um anúncio ali de display focado em venda com baixo custo. O que seria isso? Eu segmento, eu vou ser muito específico no conteúdo que eu quero, então eu quero só vídeos daquele conteúdo, e aí eu vou e faço um anúncio para aquele conteúdo para validar o produto ali, para começar a alimentar o pixel com informações do público que eu quero, que é o meu público comprador, para o próprio Google Ads começar a entender quem é o público que de fato compra de mim. Eu também posso, inicialmente, comecei a pegar um projeto agora. O que dá para fazer também é anúncio por palavra-chave. Aí tem um detalhe grande aqui, né? Esses anúncios por palavra-chave, por exemplo, a gente usa muito na modalidade Discover ali, né? Que é o InFeed, que eu falei com vocês aqui em outro vídeo também. E hoje, como é que as pessoas hoje estão usando esse tipo de anúncio aqui por palavra-chave no YouTube de forma estratégica? Da seguinte forma, ó, a venda com review, né? Eles estão usando muito aqui. Assim, eu vejo mais na gringa, tá? Mas agora está começando a aparecer algumas pessoas que se ligaram nesse tipo de estratégia aqui, que é o infeed no próprio YouTube ali com a palavra-chave. Então, por exemplo, você tem uma Bripe da vida, você tem uma empresa dessa de infoprodutos ou de encapsulados, enfim. Aí o cara, por exemplo, vem aqui, ó, vou entrar aqui no site da Bripe para a gente pegar um nome aqui e eu dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Bom, tá aqui, eu entrei na Bripe, ó, e a gente tem vários produtos aqui, certo? Como é que seria esse tipo de estratégia que hoje estão começando a se atentar e começando a usar, que seria uma estratégia usando o Discovery, né?
no YouTube, que seria o InFeed, e aí você faz um vídeo review. Como é que seria isso? A pessoa pega aqui, por exemplo, o Sinatra Gotas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês e a gente vai ver aqui agora se estão usando esse tipo de estratégia, e aí eu vou falar com vocês como é que funcionaria. Ó, Sinatra Gotas, não, vamos lá para o YouTube. YouTube. Então você tem que ter, por exemplo, Sinatra Gotas. Eu botei aqui, olha aqui, ó. Primeiro anúncio, a pessoa está usando uma estratégia que eu considero hoje uma das melhores para vender com baixo custo. É você fazer um vídeo review sobre o produto, por exemplo, Sinatra Gotas, e tem várias outras oportunidades para você estar fazendo esse tipo de vídeo review. E, inclusive, né, não posso deixar de falar isso para vocês, dá para fazer esse tipo de vídeo review com inteligência artificial, né, com o ChatGPT, e você fazer o vídeo narrado com voz neural mesmo, tá? Inclusive dá certo, vende também, porque eu também faço isso por aqui, tá ok? É você pegar fazer um review de um vídeo e aí você faz o que? Um anúncio em feed, um anúncio discovery, certo? Para a palavra-chave Sinatra Gota. E aí, ó, a pessoa ela já está procurando um vídeo sobre isso, com certeza ela vai cair no teu vídeo aqui, ó, e a pessoa está aqui falando sobre o Sinatra Gota. O teu papel aqui é chamar muito a atenção sobre o que a pessoa está procurando, colocar algo contraditório, algo que entre na mente do cliente ali, da pessoa que está querendo comprar. Por exemplo, será que funciona de verdade? Usei, não sei se eu gostei muito, ou coisas desse tipo, assuntos, palavras-chave, né? Palavras-chave não, chamadas para ação ou webhooks, né? Que despertam a pessoa para, poxa, será que não deu certo com ele, ou coisa desse tipo? Você faz o review do produto ali, né? E eu tenho certeza que, por exemplo, esse review aqui dessa menina que já deve estar vendendo alguma coisa, e porque você pode estar achando, 64 visualizações é pouco. É pouco se está parado no YouTube lá, sem muita gente. Agora é muita coisa para um vídeo, muita coisa não vai, mas é um início já para um vídeo de um produto específico, falando sobre o produto específico que a pessoa está procurando exatamente sobre ele, entendeu? Então, assim, esse é um tipo de estratégia para iniciante hoje que está sendo uma estratégia ótima de anúncio em feed. Você poderia, por exemplo, pegar o nome de outros produtos lá. Isso aqui foi uma pura coincidência, né? Dessa menina aqui já está fazendo anúncio exatamente com esse tipo de estratégia. Eu ia estar dando uma olhada em outros produtos, mas a gente pegou o primeiro aqui e já tem anúncio sobre isso. Hoje as pessoas estão começando a despertar para essa estratégia. É uma ótima estratégia. Inclusive eu vou fazer um vídeo específico mostrando essa estratégia e mostrando a questão de você estar fazendo também um vídeo todo, inclusive com a pessoa aqui, ó, com um avatar de inteligência artificial, se for o caso, tá? Eu não faço com avatar hoje, ainda não faço, né? Mas eu já faço com voz neural, com vídeo, com as palavras passando no vídeo, tá? E com a voz neural, chat GPT, com a palavra passando no vídeo e algumas imagens e vídeos, né, que façam sentido ao que eu estou falando ali no vídeo. Como se fosse um vídeo dark sem colocar o rosto, certo? Dá certo assim também. Eu não quis fazer ainda com aquele avatar artificial, porque para mim é muito artificial de verdade. Eu não sei se aquilo vai convencer, sabe, o cliente ali vendo um vídeo feito por um robô, coisa do tipo, entendeu? Então a primeira estratégia que eu faria para início de um produto seria o display lá que eu falei para vocês, né? Escolher vídeos específicos, por exemplo, inclusive um vídeo desse aqui de review, a gente poderia estar entrando num vídeo desse aqui, ó, e aí, ó, o anúncio de discovery, ele aparece aqui do lado, certo? Para vídeo, para computador, e aí aqui está aparecendo um anúncio meu, por exemplo, de discovery no próprio vídeo da pessoa, entendeu? Dá para fazer isso, inclusive. Ela colocou o vídeo não listado aqui, ó, mas se ela tiver, se o canal dela tiver monetizado, ou até não, hoje em dia nem está precisando mais disso. Você pode pegar aqui o vídeo dela, ó, e fazer um outro anúncio aqui dentro do próprio vídeo dela. É uma estratégia dentro da estratégia, entendeu? Ela pode impedir isso lá dentro do YouTube, mas eu acredito que a maioria das pessoas não impede, então tenho certeza que ela também não impediria, né? Até porque é difícil achar lá como é que faz isso, mas enfim. Certo. Venda com review, certo? Assim, palavra-chave. Você pode fazer lá um anúncio discovery, em feed, no caso, né? E vender com review. E também você pode fazer anúncio para crescimento acelerado do canal, né? Funciona da mesma forma, tá? Você vai ter aqui
por exemplo, não sei, como desenhar, finge que o teu nicho é de desenho, né? Como desenhar. Vai estar aparecendo em primeiro lugar aqui o que? Um vídeo seu patrocinado. E aí você pode estar achando que de repente essa estratégia, esse tipo de abordagem é caro, né? Esse tipo de anúncio é caro, esse tipo de estratégia é caro. E não é. Esses próprios vídeo reviews que você vende de produtos, tem vídeo, tem anúncio meu que sai com 0,01 centavo view no anúncio ali, entendeu? Um centavo, por exemplo, por view. Então, assim, isso é ótimo, é um valor muito bom para uma pessoa que está super interessada naquele produto e tu não está fazendo só um texto, tu está fazendo um vídeo falando com ela. Então, assim, é ótimo e está pagando isso, então é melhor ainda. Para canal normal, se você quiser, por exemplo, dominar um nicho, dá para você dominar um nicho. Você vai ter lá, por exemplo, os teus 50 vídeos, você vai separar aí pelo menos uns 20, né? Por exemplo, ó, como desenhar o Goku, o Naruto, o anime, o Luffy, o Sonic e o Neymar. Você separou todos esses, fez um vídeo para cada um deles e vai anunciar na rede de Discovery do YouTube, né? No InFeed, para ele estar aparecendo aqui, nessa busca aqui. Então, o que vai acontecer? O teu canal ele vai crescer de forma estratégica, vai ser uma cascata que eu chamo de cascata de crescimento. Ou seja, vários vídeos sendo vistos e novos inscritos vindo para o teu canal. Então, assim, se você tem um negócio já estruturadinho, você consegue começar a fazer venda só com esses conteúdos que você está entregando. Então, assim, é muito interessante também fazer esse tipo de estratégia. Agora vai depender do teu nível, né? Do nível que você está de anúncio, do nível que você está de escala. Por exemplo, tem pessoas que param o Facebook ou bloqueiam lá no Facebook e correm para cá para o YouTube Ads, não sabe por onde começa. Tem essa questão de você começar por aqui, mas de repente você não quer começar com pouco investimento dia, né? Então dá para você começar com muito investimento dia, dosando isso. Você já está mais avançado, o que você pode fazer? Você pode vir aqui para o tipo de segmentação de público-alvo, segmentar o grupo, né? o demográfico ali, a idade, o sexo, enfim. E você pode controlar isso por interesses e também por informações demográficas mais detalhadas, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Você pode botar lá a idade, o gênero, né? Você vai em dados demográficos detalhados e você também consegue afunilar mais o público, né? E aí você pode fazer isso por essa parte ou você pode fazer isso por interesses. Então você vai ter nesse conjunto de anúncios, né? Nesse grupo de anúncios, os dados demográficos mais o interesse, tudo junto, mais segmentado. Então assim, e você consegue investir um valor mais alto, né? E conseguir, consequentemente, estar tendo um retorno maior, né? E podendo investir mais, né? Porque aqui você consegue investir mais? Consegue. Só que não é lá essas coisas. Em canais você consegue, mas aí você não tem tantos milhões de canais do teu nicho que você não consiga, por exemplo, colocar R$ 1.000 no dia. É muito difícil você conseguir isso aqui. Tá? Agora, se você está mais avançado, você pode partir para cá, ó, e aí vai depender do tipo de anúncio que você vai usar. Se vai ser o True View for Action, se vai ser display, enfim. Vai depender do que você hoje pode fazer. Se você hoje tem um canal no YouTube e consegue subir um vídeo ads, né? Um vídeo de vendas que chame a atenção do teu público. Então é bom você criar um canalzinho, coloca o vídeo não listado e anuncia ele. A melhor coisa seria essa. Agora, se você não tem, você não quer fazer isso agora de antemão muito rápido, você pode subir um anúncio para a rede de display no YouTube e usar apenas imagens, entendeu? Também dá para escalar teu produto dessa forma. Quando eu fizer aqui um vídeo, quando eu fizer o vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo para cada tipo de anúncio, tá? E aí você, depois desse vídeo aqui, você pode ir direto no tipo de anúncio que mais te interessou ou dar uma olhada ali em cada um e ver o que vai ser melhor para você e para o teu tipo de estratégia. Nesse vídeo que eu queria trazer para vocês era as segmentações, tá? Os tipos de segmentações. Esses são os tipos de segmentações. No próximo vídeo, a gente vai estar falando aqui sobre como que você vai definir o público-alvo para os seus anúncios no YouTube, tá? E quais são os melhores modelos aí de anúncios para estar usando no teu funil de vendas no YouTube, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa seu like, né? Se inscreve no canal, não podia deixar de falar isso. Qualquer coisa, deixa teu comentário aqui e te espero no próximo vídeo.